Vamos lá, dando continuidade então, vamos falar sobre o conflito de competência previsto lá no CPC. O CPC, quando ele traz o conflito de competência no 951, ele vai dizer que o conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Mas vamos relembrar lá no comecinho do CPC, quando que ocorre esse conflito de competência? Diz os artigos 66 o seguinte: há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declararem competentes, dois ou mais juízes se considerarem incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Entre dois ou mais juízes surge a controvérsia acerca da reunião ou separação dos processos. Ponto. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito. Então, essa questão da suscitação do conflito, salvo se a atribuir a outro juiz, né? Ela é o que vai ser instaurado no insédio dos tribunais. Então, vamos lá. Se eu digo que dois ou mais juízes se declaram competentes, eu estou basicamente dizendo o seguinte: o juiz da primeira vara civil, vamos imaginar a seguinte hipótese, né? Da segunda vara civil, eu protocolo o processo na primeira vara, então processo 001. Vamos supor, um exemplo aqui, só para a gente poder ilustrar bem. Vamos supor que o réu protocolou um processo 003 lá e caiu na segunda vara civil, não caiu na primeira, igual anteriormente. Caiu na segunda. O que aconteceu aqui? Eu tenho uma conexão, correto? Eu tenho uma conexão. Vamos supor que trata-se das mesmas partes, mesma causa de pedido. Vamos imaginar que é a hipótese de conexão. Tá. Se eu tenho uma conexão, um dos dois juízes vai ter que se declarar competente ou incompetente. Então esse aqui pode ser que vai mandar para cá ou esse aqui vai mandar para cá. O fato é que esses processos têm que tramitar numa dessas duas varas aqui, ou na primeira e na segunda. Então pode ser que no fim esse aqui diga eu sou competente. Então ele vai lá e se considera competente. Esse aqui vai lá e diz assim, eu sou competente também. Então o que aconteceu aqui? Nasceu um conflito. Os dois entendem que os dois são competentes para apurar essa demanda. Isso não é tão comum. É mais comum a segunda hipótese aqui do inciso 2 aqui, ó. Do inciso 2. Dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um para outra competência. Então, como assim? Então, o mesmo exemplo aqui, né? Eles descobrem que tem o processo 01 e o 03. Esse aqui diz assim, ó, então eu sou incompetente, manda lá para a segunda. E esse aqui diz, então eu sou incompetente, manda lá para não, não sou eu competente, não, manda lá para a primeira. E eles tentam mandar um para o outro. Quando isso acontece, quando acontece essa bagunça de competência aqui entre os dois, é preciso fazer o que está descrito aqui no parágrafo único, ó, suscitar a competência. Entre dois ou mais juízes surge a controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Pode acontecer também essa terceira hipótese. Então pode ser que esse juiz, esse aqui, diga assim, ó, tem conexão. Então manda lá para ele lá. E esse aqui diga assim, não tem conexão. Não tem conexão. E aí, se surge esse conflito aqui também, entre esses dois assuntos, também nasce aí um conflito de competência. Então, essas são as três hipóteses previstas lá no artigo 66 sobre o conflito de competência. E o parágrafo único diz que o juiz que não acolher a competência declinada é o responsável para suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juiz. Então, pode ser que tenha um terceiro envolvido, né? Então, vamos supor que... Um exemplo aqui, né, para a gente poder ilustrar bem. Vamos imaginar... Ó, vamos desenhar de novo. Primeira vara civil, segunda vara civil, terceira vara civil. Vamos imaginar essa circunstância aqui. Aí, tem um processo 001 aqui e tem um processo 003 aqui. Vamos imaginar que o juiz da primeira vara civil, ele vai lá e fala assim, ó, eu não sou competente. Uma hipótese do 2 aqui, ó. Eu não sou competente. Eu acho que é competente o juiz da segunda vara civil. Esse juiz da segunda vara civil, se ele disser que não é competente também, se ele entender que não tem competência, o que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer o que está discriminado aqui, ele vai ter que suscitar a competência. Então ele vai ter que encaminhar o processo lá para o tribunal dizer quem é o competente, se é o 1 ou se é o 2. Agora, pode ser que ele diga assim, ó, não, eu não sou competente. Quem é competente é o da terceira, que vai ter que pegar esses dois processos. Aí esses dois processos aqui, que iriam para essa terceira, esse juiz da terceira vai ter que fazer isso aqui, vai ter que suscitar o conflito. Então,
Basicamente, quando a gente fala de conflito de competência, é isso. Dois juízes que não estão se concordando com relação a quem é o competente para analisar aquela matéria, aquele processo, e a partir disso precisa ter uma solução. Alguém precisa dizer se ele é o competente ou não. Para isso acontecer, é a suscitação do conflito de competência previsto no artigo 951. Então, o artigo 951 diz o seguinte: o conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Então, esses são os legitimados para propor fazer a suscitação do conflito de competência. O Ministério Público só é intimado nas hipóteses do artigo 178, então, nas hipóteses que ele atua como fiscal da lei. Interesse público também, de incapaz ou de litígios coletivos. Então, aquelas hipóteses previstas lá no artigo 178, que são as atribuições do Ministério Público. Quando que o Ministério Público deve atuar, né? Não pode ser feito pela parte que arguiu incompetência relativa. Então, vamos imaginar a seguinte hipótese. Então, lembra aquele exemplo? Primeira vara civil, segunda vara civil. Vamos imaginar. Aí tem um processo aqui, né? De 001. E tem um outro processo aqui, 002. Vamos imaginar que esse processo aqui de 002, o juiz, ele citou o réu aqui, vamos imaginar, citou o réu para apresentar a contestação. E aí, olha só, o réu que na contestação, ele vai lá e alega incompetência relativa. O que é as hipóteses de incompetência relativa? Territorial, né? Territorial, valor da causa. Opa, vocês não estão vendo ali. Deixa eu só mudar aqui a tela. Pronto. Pode ser territorial, valor da causa. Então, essas hipóteses são as hipóteses de incompetência relativa. Então, vamos imaginar que o réu vai lá e alega a hipótese de incompetência em razão do valor da causa. Vamos supor que é o juizado especial civil, né? E ele alega incompetência em razão do valor da causa. Ou ele alega que, na verdade, é incompetência territorial, deveria ter sido na comarca de Itajaí e foi protocolado na comarca de Balneário Camboriú. Então, se o réu alegou essas hipóteses de incompetência, não pode depois ele suscitar conflito de competência. Por quê? Porque a tese dele é essa daqui. Então, se ele entende que há um conflito de competência, ele alegando na contestação, que é o meio correto, o juiz vai decidir se há ou não a incompetência, se ele entende que há ou não a incompetência. Se ele entender que há, ele vai já de plano encaminhar para o juízo competente. E aí o juízo competente pode ser que ele receba lá a matéria. Não pode esse mesmo réu depois chegar lá e dizer assim, não, na verdade eu quero que suscite a competência, porque eu não acho que você é a correta. Então, a tese tem que ser abordada em sede de contestação. Abordou em sede de contestação a incompetência relativa, ela vai ser encaminhada para o juízo competente. Tá? O conflito será suscitado ao tribunal pelo juiz, pelo ofício ou pela parte pelo Ministério Público por petição. Então, o juiz, se for suscitar competência, ele vai mandar um ofício, e se for pela parte, a parte vai fazer um peticionamento lá para o tribunal. Tá? 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo, nesse caso, bem como no conflito negativo, designará um dos juízes para resolver em caráter provisório as medidas urgentes. Então, a lógica do processo é a seguinte: teve a suscitação de conflito, então o processo subiu lá para o tribunal, então o processo estava aqui na origem, com o juiz de primeiro grau. E aí, em determinado momento, aqui na contestação, foi alegado a incompetência relativa, por exemplo. E aí essa incompetência relativa, em razão dessa alegação de incompetência relativa, o juiz acolhe e encaminha para outro juízo. O juízo que recebeu e entende que não é o competente, ele vai fazer o quê? Suscitar competência. E aí, para ele suscitar esse conflito de competência, ele vai encaminhar o processo lá para o tribunal.
E aí no tribunal, o tribunal vai fazer o seguinte, ele vai suspender o processo. Por quê? Porque se esse juiz aqui não é o competente, não tem por que ele processo prosseguir, né? Ele não vai determinar a suspensão, tá? Quando ele fala em conflito positivo é que os dois querem ser competentes. Ambos reconhecem como competentes. E o conflito negativo é quando ambos reconhecem como incompetentes. Tá? E aí, se for o caso, né, ambos forem incompetentes, ele vai determinar que um dos juízes, né, um dos dois que se declaram incompetentes, ele resolva as questões urgentes aqui. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Então, a lógica é que quando o tribunal analisar a matéria, ele já vai dizer, ó, é o da primeira vara, é o da segunda vara que é o competente. E vai dizer, o que foi feito na primeira é válido, tá tudo certo, etc. Ou não, o invalido tudo volta a estaca zero, tá? Aqui eu trouxe algumas jurisprudências, ó, uma do STJ sobre conflito de competência para a gente analisar, olha que interessante. Processo civil, conflito de competência, recuperação judicial, transferência de parque industrial mediante arrendamento, constituição de nova empresa para administrá-lo, sucessão trabalhista reconhecida pela Justiça do Trabalho, impossibilidade, conflito conhecido. Ó, aprovado o plano de recuperação judicial, dispondo-se sobre a transferência do parque industrial, compete ao juízo da recuperação verificar se a medida foi cumprida a contento, se há sucessão quanto aos débitos trabalhistas e se a constituição da terceira empresa exclusivamente para administrar o parque. O fato de a transferência se dar por arrendamento não retira do juízo de recuperação a competência para apurar a regularidade da operação. O julgamento da reclamação trabalhista, no qual se reconhece a existência de sucessão trabalhista, responsabilizando-se a nova empresa constituída pelos débitos de arrendamento do parque industrial, implica invasão de competência do juízo da recuperação judicial. Conflito de competência conhecido, estabelecendo-se o juízo da primeira vara civil, como competente para declarar a validade da transferência do estabelecimento a terceiro, inclusive no que diz respeito à eventual sucessão trabalhista. Então, olha que confuso esse caso. É um caso que existe um processo de recuperação judicial, envolve uma matéria trabalhista e envolve uma decisão em sede de arrendamento. Então, tem várias matérias aqui e surgiu essa dúvida, surgiu esse conflito de competência. Quem é que é o responsável para analisar essa questão da transferência do estabelecimento para um terceiro? É do juízo civil? É do juízo do trabalho? É do juízo da recuperação judicial? Então, veja que não é um assunto tão simples, né? A matéria por si só, elas não são isoladas, elas se conversam. E em razão dessa conversa, nós temos aí essas situações em que há esses conflitos de competência. Olha outro caso aqui de TJSP. Conflito negativo de competência, então ambos se declaravam incompetentes, né? Ação de indenização, opção da autora pelo ajuizamento da demanda perante o juízo civil. Então, uma ação de indenização que foi feita uma ação no juízo civil. Redistribuição dos autos ao juizado especial. Então, ela protocolou no cível, mas ela queria que fosse para o juizado. Olha só. Ação originalmente distribuída ao juízo da segunda vara civil da comarca de Salto. Decisão que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Valor atribuído à causa inferior a 40 salários mínimos. A autora que livremente optou pelo ajuizamento da demanda perante o juízo civil e postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Requerimento de redistribuição do feito ao juizado especial civil, deixa eu tirar aqui, deduzidos após o ajuizamento da ação inadmissibilidade, tese consolidada pelo STJ. Princípio do perpetuatio jurisdictionis, ou seja, há uma disposição que rege que a partir do momento você tem como escolher entre juizado e justiça comum. Se você escolheu justiça comum, não é porque você agora não conseguiu justiça gratuita que você consegue que o processo vá para o juizado especial civil, porque a competência agora ela já foi firmada na justiça comum. Então você se ferrou, não tem como mudar mais. Então é isso que a jurisprudência está reconhecendo. Mas interessante também outro conflito de competência, porque às vezes
você foi pela justiça comum. Ah, agora eu quero que vá pelo juizado, porque opa. Eu quero que vá pelo juizado, porque o juizado eu cumpro com os requisitos. Eu errei pela comum. Não tem jeito. Vai ter que continuar pela comum. Tá bom, gente? Então, tá aqui o conflito de competência, como que funciona. E espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, é só entrar em contato aqui pra gente responder as dúvidas. Tá? Um abraço, então a gente segue depois com as próximas aulas. Até já!